Boa tarde, queridos irmãos. Que a graça, a misericórdia e a paz do nosso excelente Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos, amém? Vamos abrir a palavra do Senhor em Êxodo, capítulo 33. Segundo livro da Escritura, Êxodo, capítulo 33. Nós vamos ler a partir do verso 12. Êxodo 33, verso 12, diz assim a palavra do Senhor. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo, disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te, que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: Se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés: Farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então lhe disse: Rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: Farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: Não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Amém. Senhor, eis aqui a tua palavra. Ela é eterna, é poderosa para transformar vidas e corações. E a nossa oração nessa tarde, ó Deus, é que o Senhor fale com o teu povo através da sua palavra. Que o teu Espírito Santo abra a nossa mente, abra o nosso entendimento, para que possamos compreender o que está escrito e que essa palavra seja viva e verdadeira ainda mais na nossa vida, trazendo transformação, consolo, conforto, força e alegria no Senhor. É o que nós oramos gratos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, muitos dizem que nós reformados, não é, nós enfocamos demais na questão da predestinação. Nós somos conhecidos por aqueles que pregam sobre eleição, predestinação, expiação limitada e todas estas doutrinas que são bíblicas de fato. Mas a grande verdade é que nós reformados temos um apreço por algo que é maior do que todas essas coisas, né? E de fato, isso tudo foi resgatado na Reforma Protestante do século XVI. Foi muito bem trabalhado, foi muito bem estudado, foi muito bem escrito, ensinado nos séculos XVI a XVIII. E de fato, isso sim faz parte da teologia bíblica, está escrito na Escritura, está claro. Porém, esse não é o principal e nunca foi o principal foco dos reformadores ou dos teólogos reformados. Nós entendemos pela história que o principal alvo da reforma, e que deve ser a nossa reforma hoje, é a adoração.
a adoração. E essa adoração para a glória de Deus. Esse foi o objetivo da reforma. O resgate da verdade das Escrituras para levar o povo de Deus a adorar a Deus para a glória de Deus. Os nossos catecismos dizem isso logo na primeira pergunta e resposta. Qual é o fim principal do homem? Qual é o objetivo da sua vida? Qual é o propósito da sua existência? E a resposta é clara. Esse objetivo, esse propósito da nossa vida é que nós venhamos a nos alegrar em Deus e glorificá-lo para sempre. E Jonathan Edwards, ele vai dizer que quanto mais nós nos alegramos em Deus, mais Deus é glorificado em nós. Então, quanto mais nós nos alegramos e nos regozijamos em Deus, mais Deus é glorificado também em nós. Esse é o propósito, irmãos, da nossa vida. É a glória de Deus. E nesse texto que nós lemos aqui, em Êxodo, no capítulo 33, é um contexto bem interessante. O povo havia saído do Egito, da escravidão do Egito. O povo da aliança, o povo do pacto havia visto os grandes sinais e maravilhas que Deus tinha feito através do poder de Deus. Eles viram as 10 pragas, eles saíram ali da escravidão do Egito, foram para o deserto, eles atravessaram o mar como em terra seca, e o mar se tornou como paredes de pedra, o mar se dividiu ao meio pelo poder de Deus. Esse povo viu grandes sinais e maravilhas da parte de Deus. Então, quando Moisés ele sobe ao monte para receber as tábuas da aliança, as tábuas da lei, fica ali por 40 dias, irmãos, bastou apenas 40 dias para que esse povo, que viu grandes sinais, grandes maravilhas da parte de Deus, esse povo construísse para si um bezerro de ouro, apontasse para o bezerro e dissesse: este é o Deus que nos tirou da terra do Egito. Moisés subiu ao monte, morreu. Então nós precisamos agora fazer um Deus para nós aqui no deserto. Este Deus, este bezerro de ouro, este ídolo é o Deus que nos tirou da terra do Egito. Que coisa terrível. Como é fácil, não é? E isso acontece conosco hoje também. Como é fácil, irmãos, nós nos corrompermos. É difícil, é muito difícil aprender a palavra. É muito difícil ter uma vida de oração perseverante. É muito difícil você manter uma atitude de devoção a Deus todos os dias, de leitura, de estudo da palavra e de oração. Mas para pecar, para errar, basta muito pouco. Basta muito pouco. E aquele povo que viu aqueles sinais todos, aquelas maravilhas, aqueles milagres, faz isso, não é? Lá de cima do monte, com as 2 tábuas da lei, Deus diz a Moisés: desce, porque o povo já se corrompeu. E Moisés dizendo: não é possível, né? Mas já. Moisés desce e encontra som de festas, alaridos, instrumentos musicais e danças, e aquele povo dançando e se alegrando ao redor daquele bezerro de ouro. Moisés fica tão irado que ele pega as tábuas da lei e quebra as tábuas da lei. Ele desfaz aquele bezerro de ouro, derrete aquele ouro todo. Enfim. E agora, nesse momento, Deus diz: olha, conduza este povo pelo deserto para a terra que eu prometi. E se você ler aí, no próprio capítulo 33, no verso 3, Deus vai dizer: olha, sobe para uma terra que mana leite e mel, mas eu não subirei no meio de ti. Eu não vou com vocês, porque esse povo é povo de dura cerviz, é um povo desobediente, é um povo incrédulo. Moisés leva este povo à terra, mas eu não irei no meio de ti. Moisés diz isso ao povo, o povo se quebranta, o povo chora, o povo lamenta, não é? Porque Deus havia dito: eu não vou com vocês.
Eu não vou no meio de um povo tão idólatra, um povo tão incrédulo, um povo de tão duro coração, né? Nós vemos no verso 11 que Moisés, ele tinha tanta intimidade com Deus, que ele falava com Deus face a face, né? Diz o texto, falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Então é nesse contexto, irmãos, em que Moisés vai fazer uma oração a Deus. E é a nossa oração hoje. Deus está dizendo, olha, eu vou levar vocês e vou dar o que eu prometi a vocês, mas eu não vou com vocês. Moisés diz, não, Senhor. Se o Senhor não for conosco, eu não quero ir. Se o Senhor não estiver conosco, de que vale as bênçãos de toda a aliança? De que vale os benefícios da aliança? De que vale nós termos tudo, a terra, a prosperidade, e temos tudo de bom e do melhor na terra que o Senhor prometeu, se o Senhor não estiver conosco? Então a oração de Moisés é, Senhor, se o Senhor não estiver conosco, eu não quero ir. E ele diz, olha, se achei graça aos teus olhos, eu te peço, eu rogo, eu imploro, que me faça saber neste momento o teu caminho, verso 13, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos e considera que esta nação é o teu povo. Veja que Moisés está orando, Moisés está intercedendo. Senhor, se de fato eu achei graça aos teus olhos, ou seja, se de fato, Senhor, e é óbvio que isso acontecia, mas ele disse, Senhor, se de fato nós temos esse relacionamento de intimidade tão grande e tão profundo, Senhor, considera isso, esse é o seu povo, essa é a sua aliança. Nós queremos ir, mas nós queremos a sua presença no nosso meio. Nós aprendemos, irmãos, então, que ver milagres, presenciar milagres, ou mesmo na nossa própria vida acontecerem milagres, não é isso o que transforma o nosso coração. E também não são os milagres, as maravilhas de Deus na nossa vida, seja a prosperidade, seja o que for, que vai mudar o nosso coração e o coração daqueles que nós amamos. Os milagres vêm e vão, os sinais vêm e vão, mas se a presença de Deus não estiver ali, aquilo ali não valeu de nada. E isso Moisés tinha entendido. Senhor, considera, nós somos o teu povo. O que Moisés está dizendo? Senhor, nós não queremos apenas as suas bênçãos, mas nós queremos a sua presença. Nós queremos o Senhor conosco no nosso meio. Senhor, nós não queremos desfrutar da tua prosperidade. Senhor, nós não queremos desfrutar dos teus milagres se o Senhor não estiver no nosso meio. Essa é a oração de um verdadeiro cristão. Senhor, derrama sobre nós as tuas bênçãos, derrama sobre nós a tua cura, derrama sobre nós a tua prosperidade. Senhor, derrama sobre nós todas as bênçãos prometidas na aliança. Mas, Senhor, em primeiro lugar, derrama sobre nós a sua presença. Porque a sua presença é mais importante do que as bênçãos, do que os milagres, do que os sinais. Senhor, olha a oração de Moisés. Que coisa gloriosa, irmãos. E Moisés nos ensina a orar, e que nós podemos orar da mesma forma. Não é porque era Moisés, mas nós também podemos orar assim. Senhor, olha, nós queremos tantas bênçãos do Senhor e precisamos delas, mas nós queremos, em primeiro lugar, a sua presença. Nós queremos a sua presença. E vejam que a resposta de Deus, irmãos, e é maravilhoso isso, porque aos olhos de muitos que não conhecem o Deus das Escrituras, muitos poderiam dizer assim, uma oração a esse nível de ousadia,
a esse nível de desrespeito, né? Deus tinha que ter matado Moisés. Como é que pode uma pessoa orar dessa forma? Mas a resposta de Deus é maravilhosa. Ele diz assim, olha, verso 14: a minha presença irá contigo. Você pediu certo, Moisés. Você orou da maneira correta. Era isso que eu queria. Como se Deus estivesse dizendo isso. A minha presença, Moisés, irá contigo. Deus não mudou de ideia. Porque se você ler o verso 3 que nós lemos aqui, você pode pensar assim, ora, mas Deus disse que não iria. E agora ele diz que vai? Como assim? Deus mudou de ideia? Não! Deus, de propósito, Ele criou uma fome no coração de Moisés. Uma fome de ausência, para que Moisés, desesperado pela presença de Deus, pudesse orar, e então Deus pudesse responder. E o Senhor muitas vezes Ele faz isso conosco. Por momentos Deus parece se afastar de nós. Por momentos parece que Deus não ouve as nossas orações. Por momentos parece que Deus está de costas para a nossa vida. Por momentos o céu parece estar de bronze e as paredes de aço. E você diz assim, onde está Deus? E você não sente nada, você não ouve nada. E aquela sua ansiedade, aquela sua angústia não mudam. E então você diz, Deus me abandonou. Mas Deus não te abandonou. Deus está gerando fome no seu coração, para que você possa fazer essa oração. Senhor, eu quero a sua presença. Eu quero a sua presença. E no momento que você fizer essa oração, eu quero a sua presença, a resposta de Deus será, a minha presença irá contigo. Porque muitas vezes, irmãos, nós pedimos e pedimos e pedimos e pedimos a Deus tantas coisas, não é? E nos esquecemos. Um pedido simples, dizer a Deus, dá-me a tua presença, Senhor. Dá-me a tua presença. Uhum. A partir do verso 17, nós vemos uma segunda oração de Moisés. Vejam que Moisés, ele, além de ousado, ele é insaciável. Deus disse a ele, a minha presença irá contigo. Mas Moisés faz outro pedido. Ele disse assim, olha, rogo-te que me mostres a tua glória. Ou seja, Senhor, eu quero a sua presença, mas eu quero algo mais. Eu quero além da sua presença. Eu quero ver. Eu quero que o Senhor me mostre. Eu quero presenciar a sua glória. Irmãos, olha que pedido ousado de Moisés. Ele já tinha a presença, que já era muito mais do que suficiente. Mas Moisés tem tanta fome no seu coração, pela presença de Deus, que ele diz, eu quero a sua glória, Senhor. Eu quero a sua glória. E de fato, Deus disse a Moisés, no verso 17, nós vemos aí, porque Moisés, pedindo a presença de Deus, né, foi achado em Moisés graça aos olhos de Deus. E é isso que Deus quer de nós, irmãos. Deus não quer apenas nos mimar, vamos dizer assim, nos dando aquilo que nós queremos e que precisamos. Deus quer relacionamento conosco. Deus quer intimidade com o seu povo e com os seus filhos. E então, em resposta ao pedido de Moisés, né, ele vai mais além. E ele pede a glória de Deus. E muitas vezes isso acontece conosco também. A resposta de Deus na nossa vida, muitas vezes gera essa ousadia no nosso coração, não é assim? Mas vejam que essa ousadia de Moisés não era uma ousadia irreverente. Muito pelo contrário, ele queria mais de Deus. Ele queria mais da presença e da glória. Ele queria conhecer mais a Deus.
Era como se Moisés estivesse dizendo assim: Senhor, eu te conheço tão pouco, eu sei tão pouco sobre ti, eu vi tão pouco da sua glória. Mesmo Moisés vendo a sarça que se queimava, mas não se consumia, mesmo estando na presença de Deus no alto do monte, vendo Deus escrever com sua própria mão nas tábuas da lei as suas leis, os 10 mandamentos, mesmo presenciando todas essas coisas gloriosas, ele queria mais. Ele queria conhecer mais a Deus. E então ele diz: eu quero a sua presença, mas eu quero ver também a sua glória. E vejam que mais uma vez, respondendo a esse segundo pedido, Deus disse: sim, Moisés, eu vou lhe mostrar a minha glória. De que forma? Verso 19 vai dizer: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Como Deus iria revelar a sua glória, irmãos, a Moisés? Da mesma forma que Deus revela a sua glória a nós, por meio da demonstração da sua bondade, da sua graça bondosa. Então, Deus é glorificado na nossa vida, e nós podemos ver a glória de Deus por meio daquilo que nós chamamos dos atributos de Deus. E a bondade é um destes atributos, a bondade de Deus. Então ele disse: olha, eu vou te mostrar a minha bondade, você vai ver a minha glória através da minha bondade. E depois Deus vai dizer assim: olha, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Este mesmo texto é o texto em que o apóstolo Paulo vai argumentar em Romanos capítulo 9, e vai falar exatamente sobre a doutrina da predestinação. Deus, ele tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia, ele se compadece de quem ele quer se compadecer, e isso demonstra a glória de Deus. Como? Por meio da sua soberania. E porque Deus é soberano, ele é soberanamente bom. E porque nós entendemos que Deus é soberano, e porque Deus é soberanamente bom, irmãos, nós glorificamos a Deus. Vejam que a pessoa que não é convertida, ou não é eleita, enfim, ou ainda não foi convertida, seja de qual forma for, quando ela ouve uma doutrina como essa: terei misericórdia de quem eu quiser, eu vou me compadecer de quem eu me quiser compadecer, a primeira reação é: que Deus é esse? Que Deus injusto é esse? Que Deus perverso é esse? Que tem misericórdia de quem quer e se compadece de quem quer, e a outros não derrama misericórdia. Ora, que Deus injusto é esse? Que Deus perverso é este? Mas aquele que quer conhecer mais de Deus, e aquele que quer glorificar a Deus, ele diz: Deus soberano, e Deus soberanamente bom. E isso nós vemos em vários salmos. Porque o Senhor é bom, e as suas misericórdias duram para sempre. Porque o Senhor é bom, e as suas misericórdias duram para sempre. E então, Deus disse: vou mostrar a minha glória, Moisés. Moisés, você vai se deleitar em mim, você vai se alegrar em mim. De que forma? Mostrarei que eu sou soberano, mas sou soberanamente bom e misericordioso. E então nós vemos que Deus disse: olha, você não verá a minha face, porque homem nenhum pode ver a minha face e permanecer vivo. E aqui nós nos contentamos com o que o texto diz, não é? Não adianta a gente querer aqui inventar uma estrutura ou querer explicar isso que está acontecendo. Vamos nos contentar com o que está escrito. De fato, Moisés vê a glória de Deus, vê a bondade de Deus, não é?
conforme está escrito no texto, e nós cremos no texto porque ele é inspirado, mas muito mais glorioso do que o que está acontecendo aqui é o resultado produzido na vida de Moisés. E isso nós podemos ler no capítulo 34, a partir do verso 5. Tendo o Senhor descido na nuvem e ali junto dele, e proclamou o nome do Senhor. E o verso 6 vai dizer: e passando o Senhor por diante dele. Então vejam bem, Deus agora passa ali por Moisés, diante de Moisés, e Moisés diz: Senhor, Senhor, Deus compassivo, Deus clemente, e longânimo, e grande em misericórdia e em fidelidade. Então vejam bem, conforme está escrito lá em Efésios capítulo 3, verso 20, que Deus é poderoso para fazer muito além daquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos, segundo o poder que opera em nós. Neste momento, aconteceu isso com Moisés. Ele pede para ver a glória de Deus. Deus diz: você verá minha bondade, e você verá minha soberania e me glorificará. Mas Deus se revela a Moisés de tal forma que Moisés aqui, obviamente, cheio do Espírito Santo, ele diz: tu és compassivo, tu és paciente, que é o significado de longânimo, ou seja, tardio em se irar. Deus tem muita paciência, Ele é clemente, Ele é benigno, Ele é bondoso, Ele é misericordioso, Ele é fiel. Então nós vemos, irmãos, que Deus mostrou muito mais de si mesmo do que até mesmo aquilo que o próprio Moisés esperava. E eu quero concluir dizendo que nós devemos ser assim, irmãos. Essa sede e essa vontade do conhecimento de Deus, ela deve estar no nosso coração. Senhor, mostra-me a tua glória. Senhor, eu quero a tua presença, mas Senhor, mostra-me a tua glória. E como nós podemos contemplar a glória de Deus da forma como Moisés contemplou? Será preciso, que nós estejamos na fenda de uma rocha e vejamos com os nossos olhos a presença de Deus? E a resposta é não necessariamente. Há uma visão de Deus muito mais gloriosa do que essa. Há uma presença de Deus gloriosa como a presença que Moisés desfrutou. Abra sua Bíblia em João, no capítulo 14, lá no Novo Testamento. João, capítulo 14. João, capítulo 14, é praticamente a última conversa de Jesus com seus discípulos antes da sua prisão e da sua morte na cruz. Ele está ali com seus discípulos em uma conversa extremamente íntima e pessoal. No verso 6 ele diz: eu sou o caminho, o único caminho, eu sou a verdade, a única verdade, e eu sou a vida. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele diz: se vós me tivesses conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e os tendes visto. E aqui, irmãos, todas as vezes que você ler a palavra conhecer no Novo Testamento, não é simplesmente saber quem é, ou não é simplesmente ter uma informação intelectual a respeito da pessoa de Deus e da pessoa de Jesus. Conhecimento é intimidade. Conhecimento é um profundo relacionamento pactual de amor. E então quando Jesus diz: olha, vocês vão me conhecer, vocês vão ter intimidade comigo.
Vocês terão um profundo relacionamento íntimo comigo, o Senhor. E Filipe respondeu para ele, um dos discípulos: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E a resposta de Jesus é grandiosa: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Então nós podemos ter a experiência de Moisés, crendo, confessando e vendo o Senhor Jesus. Nós podemos ter exatamente a experiência gloriosa que Moisés teve e dizer: Deus compassivo, Deus clemente, Deus longânimo, Deus bendito, misericordioso e benigno, vendo Cristo, irmãos. Exatamente a mesma experiência. Através da palavra, através da leitura, do estudo das Sagradas Escrituras, nós podemos ter um encontro real, verdadeiro e pessoal com o Deus da aliança, com o Deus de Moisés, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, na pessoa de Jesus. Jesus disse: quem me vê a mim, vê o Pai. E vê a glória de Deus. E por isso, nós podemos concluir dizendo: a nossa sede e fome por Deus, ela é saciada em Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus disse: olha, aquele que crê em mim não apenas terá sua sede saciada, mas dessa pessoa fluirão rios de águas vivas do seu interior. Então não é apenas saciar a sede, é saciar de tal forma que brota vida de você, brota água da vida de nós. Senhor, mostra-nos a sua glória. E essa glória está revelada na pessoa de Jesus. E nós podemos contemplar a glória de Deus através de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém? Senhor, obrigado pela sua palavra, meu Deus. E nessa tarde, muitos pedidos já foram feitos aqui e muitos ainda serão feitos. Mas eu gostaria de pedir agora: Senhor, mostra-nos a sua glória. E tudo que o Senhor nos concede, tudo que o Senhor faz por nós, não vale nada se a tua presença não estiver conosco na nossa vida. Por isso nós pedimos a tua presença e pedimos também para que possamos ver a tua glória na face de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, é o que nós oramos e agradecemos. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos. Deus os abençoe.